Rússia ataca centrais elétricas na Ucrânia e priva uma parte da população civil de energia como represália à contraofensiva dos ucranianos. Eleições legislativas na Suécia. Extrema-direita ameaça a continuidade de centro-esquerda no poder. Corpo da Rainha Isabel II segue esta segunda-feira em procissão até à Catedral de Santo Egídio, em Edimburgo. Espanhol Carlos Alcaraz torna-se número 1 da tabela mundial de ténis após conquistar o Open dos Estados Unidos. A Rússia lançou ataques de mísseis contra 2 centrais elétricas da Ucrânia, causando um apagão em grande parte do leste do país, como represália pelo avanço das tropas ucranianas que recuperaram terreno nos últimos dias. O ataque levou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a acusar Moscou de terrorismo. Num tweet, Zelensky realça o facto da Rússia não ter visado qualquer objetivo militar e ter atacado as centrais com o único objetivo de privar populações civis de luz e aquecimento. Esta foi a resposta de Moscovo à contraofensiva dos ucranianos em Kharkiv, que terão recuperado 3.000 km² aos russos e estão agora apenas a 50 km da fronteira. Este avanço está a causar um êxodo para o outro lado da fronteira. Segundo as autoridades russas, o governador da região russa de Belgorod, junto à fronteira ucraniana, diz que está a ser montado um dispositivo para todos aqueles que fogem da contraofensiva das tropas de Kiev. Diz que há mais de 1.300 pessoas espalhadas por 27 centros temporários de alojamento na região e estão a preparar-se para enviar grupos de 500, 250 pessoas para outras regiões. O porta-voz do Ministério Russo da Defesa diz que as tropas que retiraram da região de Kharkiv estão agora concentradas na zona de Donetsk, onde a Rússia pretende focar os esforços militares. O mapa mostrado por Konashenkov dá conta de uma retirada em massa das tropas russas da região de Kharkiv. Uma retirada que deixa a descoberto vestígios de alegados crimes de guerra, segundo um procurador ucraniano. A polícia fala em civis mortos e torturados. Nas aldeias da região de Kharkiv, recuperadas nos últimos dias pelas tropas ucranianas, os habitantes mostram alívio pela partida dos russos e contam histórias de massacres e destruição. Para muitos, este momento assemelha-se à libertação por parte do Exército Vermelho dos mesmos territórios depois da ocupação nazi na Segunda Guerra Mundial. Segundo o que muitos contam, em localidades como Zaliznychne, aquilo que os russos não conseguiram destruir, pilharam. Ainda não consigo acreditar que os russos tenham ido embora e que tenha acabado este período de morte. Fiquei com muito medo. Ainda vejo aquela poça de sangue à frente dos meus olhos. Uma enorme poça de sangue. Os russos bateram em retirada no domingo, depois da contraofensiva por parte das tropas ucranianas. Os russos estavam aqui de manhã. Ao meio-dia começaram aos gritos e fugiram. Guardaram tudo nos tanques e nos blindados. A aldeia está agora privada de eletricidade. À medida que o inverno e o frio se aproximam, os habitantes estão cada vez mais receosos em relação ao futuro. Na Suécia, os resultados das eleições legislativas estão taco a taco. Este domingo, as projeções apontavam para a vitória do Bloco de Centro-Esquerda, liderado pelo Partido Social Democrata da primeira-ministra Magdalena Andersson. Mas o grande destaque vai para o SD, os democratas suecos, partido de extrema-direita. De acordo com as últimas sondagens, os sociais-democratas terão vencido as eleições com cerca de 30% dos votos, contra cerca de 21% do SD, naquele que é o melhor resultado sempre do partido. Agora somos um grande partido. Estou tão orgulhoso e feliz pelo que fizemos juntos para o conseguir. A extrema-direita deverá ocupar assim o segundo lugar no Parlamento sueco. À medida que os resultados foram saindo durante a noite, os sociais-democratas mostravam-se preocupados, mas a primeira-ministra sueca tentou tranquilizá-los.
Magdalena Andersson disse que a democracia sueca deve seguir o seu curso. Todos os votos devem ser contados e deve esperar-se por um resultado, defendendo que deve pensar-se que esta foi uma boa eleição, que tenham um bom resultado e que tiveram uma campanha fantástica. O Partido Moderado de Direita deverá ocupar o terceiro lugar e, caso haja uma reviravolta, poderá unir-se à extrema-direita, derrubando a aliança de centro-esquerda no poder. As despedidas à Rainha Isabel II continuam. O caixão com o corpo da monarca será trasladado esta segunda-feira para a Catedral de Santo Egídio, em Edimburgo. A procissão será acompanhada pelo novo rei e restantes membros da família real. Aqui ficará durante 24 horas para o público dizer um último adeus à soberana britânica. Este domingo, os restos mortais de Isabel II chegaram ao Palácio de Holyrood House, após um cortejo de mais de 6 horas, que saiu do Castelo Balmoral, onde a monarca faleceu. Nas ruas, o silêncio impôs-se. Milhares de pessoas aguardavam pela passagem do corpo da rainha. A primeira-ministra da Escócia também marcou presença nas cerimónias e deverá ter a sua primeira audiência com o novo rei Carlos III, ainda esta segunda-feira. Na terça, o corpo da rainha será levado de avião para Londres e ficará no Palácio de Buckingham durante um dia. Depois, seguirá em procissão até ao Palácio de Westminster, onde ficará a encamara ardente durante 4 dias. O funeral tem lugar a 19 de setembro. Ao mesmo tempo que decorrem as cerimónias, Carlos III cumpre o protocolo e já recebeu a secretária-geral da Commonwealth e os altos comissários dos países onde é chefe de Estado. Em Praga, centenas de pessoas manifestaram-se no domingo contra o aumento do custo de vida e, em particular, contra a subida dos preços da energia. Os checos mostram-se preocupados e pedem medidas concretas por parte do governo. Os manifestantes temem um aumento das situações de pobreza, numa altura em que se aproxima o inverno. Cerca de 150 mil pessoas saíram às ruas para assinalar o Dia Nacional da Catalunha. Trata-se do número mais baixo da última década, sem contar com os 2 anos de pandemia. O objetivo seria reacender o movimento de independência, mas o comício deste ano ficou marcado por uma forte divisão entre os partidos pró-independência, que mantêm o objetivo de um referendo sobre a autodeterminação. António Guterres apelou à ajuda internacional ao Paquistão devastado por cheias, a que o secretário-geral da ONU chamou carnificina climática. Guterres visitou as zonas afetadas pelas inundações que fizeram cerca de 1.400 mortos, mais de 12.700 feridos e deixaram milhões de pessoas sem casa. O país está há vários meses a ser fustigado pela monção com chuvas torrenciais. Já vi muitos desastres humanitários pelo mundo, mas nunca vi uma carnificina climática a este nível. Não tenho palavras para descrever o que vi. Uma área inundada 3 vezes maior que a área total do meu país, Portugal. Depois da visita às províncias de Sindh e Baluchistão, em que foi acompanhado pelo primeiro-ministro Shahbaz Sharif, no culminar de uma viagem de 2 dias ao Paquistão, o secretário-geral da ONU disse que os países mais ricos, responsáveis por 80% das emissões de gases com efeito de estufa, têm de ajudar os países mais pobres, como o Paquistão, que sofrem os efeitos das mudanças climáticas. As chuvas destruíram habitações, comércios, estradas, pontes, vários tipos de infraestruturas e uma boa parte das colheitas agrícolas de que a população precisa para sobreviver. Aos 19 anos, Carlos Alcaraz é o mais jovem número 1 mundial de ténis em masculinos de sempre. O espanhol sagrou-se campeão no Open dos Estados Unidos ao derrotar outra das maiores esperanças do ténis atual, o norueguês Casper Ruud, que tinha já sido finalista em Roland Garros. Num encontro que foi uma exibição do melhor da nova geração do ténis, os dois tenistas bateram-se por aquele que seria o primeiro título do Grand Slam para qualquer um dos dois e foi Alcaraz a levar a melhor em 4 partidas com os parciais de 6-4, 2-6,
6-6, 7-6 e 6-3. Alcaraz é agora número 1 da classificação ATP e Ruud é número 2.